Agora eu estou aqui com a doutora Maria Aline. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Nani. Muito obrigada mais uma vez pelo convite, por estar aqui com vocês para falar sobre os direitos. Eu tenho muita coisa para lhe perguntar. Agora mesmo, sabendo que a doutora é do Mato Grosso, eu vou perguntar muito mais coisas. Pode perguntar. Eu tenho muita afinidade lá com o pessoal lá de cima. Mas, primeiro, para começar, eu gostaria que a doutora falasse um pouquinho da sua história. Quem é a doutora Maria Aline? Como que entrou no direito? Certo, a minha história também é um pouco atípica como do doutor, porque a minha primeira profissão, a minha primeira escolha não foi o direito. Na verdade, eu sempre fui muito independente, eu comecei a trabalhar muito cedo e eu queria muito independência. Daí meus pais são separados, eu sou de Rondonópolis, do Mato Grosso. Meus pais separaram entre 13 e 14 anos, minha mãe foi para o Paraná. Daí ela casou de novo e veio para cá, para Palhoça. Então, o primeiro lugar que eu morei em Santa Catarina foi na Palhoça, na Ponte do Imaruim. Olha só, que legal. E dentro aqui eu queria ser muito independente. Eu trabalhei no Bob's, trabalhei como babá, trabalhei com idoso. E aí eu escolhi a enfermagem para ser a minha profissão. Passei na UFSC, que eu queria federal, minha vida era federal. Passei na universidade, na federal, fiz a enfermagem lá. Me formei bem antes dos meus colegas, passei no concurso público, aonde eu fui pela primeira vez, Palhoça. Olha. Meu primeiro concurso foi na Ponte do Imaruim, ali naquele postinho de saúde, como enfermeira. Legal. Só que eu tinha 22 anos. Imagina 22 anos concursada. E eu sempre fui muito, não digo gananciosa, mas muito querer mais, sabe? Querer um sucesso, querer compartilhar mais coisas. E não ter, é uma montanha. Eu quero subir, eu quero ter espaço para subir. E infelizmente o serviço público, ele te limita. E eu me via com 22 anos concursada e com muita limitação. Daí eu comecei a dar aula. Eu sou bem comunicadora. Comecei a dar aula sobre as leis do SUS. E aí eu falei, mas não é que eu aprendo esse negócio fácil, não é que eu tenho muita familiaridade, eu entendo, eu interpreto, porque a lei não se decora, né? A lei se interpreta. Então, diz que tem que decorar o vadimeco, não. A gente tem que interpretar. E dentro aí eu fui chamada para o concurso do estado que eu já tinha feito. Então eu fui trabalhar no Celso Ramos como enfermeira ali da emergência. A emergência do Celso, vocês imaginam, aquela loucura. E aí eu comecei a fazer a faculdade de Direito. E aí, só que eu já tinha 25 anos, era casada, 25 anos. Eu falei, gente, como que eu vou sair com 30 anos da faculdade sem a experiência... ou com a mesma experiência das meninas saindo com 23, como eu saí da primeira faculdade. Então, eu fazia plantão todo sábado e domingo, trabalhava no escritório ou com juiz, teve partes que eu trabalhei com juiz, teve partes que eu trabalhei como escritório de advocacia durante o dia e fazia faculdade à noite, porque eu tinha que fazer os 5 anos serem os mesmos 8 anos de prática. Então, eu precisava sair com prática, precisava sair, abrir o meu escritório. E não ter a prática na vivência, né? E aí eu fui indo, e aí eu continuei dando aula sobre as leis do SUS para os concursos. Quando eu me formei, também eu me formei em 4 anos e meio, que eu já fui puxando matéria, me formei em 4 anos e meio, passei na OAB 1 ano antes, sempre com muita dedicação, porque eu sabia o que eu queria. Então eu já tinha 30 anos, né? Já era mais velha. E aí eu abri logo. Quando eu me formei, eu falei, mas eu tenho um pouco de medo de Florianópolis, de atuar aqui. Porque a gente, né, daí eu voltei para o Mato Grosso. Mas qual era o medo de Florianópolis, doutora? Eu não sei, eu achei que eu era muito nova, muito pequena ainda para Floripa, eu achei que eu não tinha espaço. E aí, um pouquinho também da minha família me puxando, voltando para o Mato Grosso. Meu pai, volta para cá, você tem as suas origens. Rondonópolis é uma cidade de 200 mil habitantes, muito, muito agrário, né, muito... Então, eu queria fazer direito agrário no começo, mas... O previdenciário me puxou, porque o SUS é a minha vertente, né? É o SUS, então eu entendo a dor do SUS, como eu entendo a dor do previdenciário. Então, sem querer, eu não queria, eu queria direito agrário. Aí eu voltei para o Mato Grosso, comecei a fazer uma pós de direito agrário, odiei, não é para mim. E sem querer, fui só chegando INSS, só previdência. Eu falei, meu Deus do céu, será que é isso para mim? Queria sair do SUS, dessas pessoas, né? Porque são pessoas que cansam emocionalmente a gente também. São pessoas que pedem muito. Eles não pedem direito, eles pedem atenção, eles pedem carinho, eles pedem olhar no olho, eles pedem abraço, eles pedem uma mais. Carência, né? Não é isso. Então, o profissional da Previdência, ele não é só advogado. Ele é psicólogo, ele é tudo, né? É o direito do abraço.
Porque você tem que ouvir a dor para depois você falar do direito, né? E aí, sem querer, eu fui me encaixando com esse perfil. Eu fiz a segunda fase da OAB em trabalho, eu sempre gostei de trabalhista também, só que o trabalhista teve aquela reforma do trabalhista, e aí caiu tanto, piorou. Eu falei, não, gente, também preciso pagar minhas contas, né? Mas assim, faço bastante trabalhista, mas hoje eu comecei a fazer pós-graduação em previdência, e hoje eu me caracterizo como advogada só de previdência. Então, hoje a sua área de atuação principal é o previdenciário. Eu atuo bastante no consumidor, porque o consumidor acaba chegando, ajuda, né? Muito empréstimo indevido dos meus idosos, muita coisa, muitos problemas, mas hoje o meu coração é do SUS. O meu coração é das pessoas da emergência, de onde eu me encaixei, entendeu? De onde eu vim. Então, na verdade, eu não vim nem de Rondonópolis, eu vim de uma cidade chamada de Pochorel, lá no interior. Então, eu também tenho muita origem humilde, mas hoje graças a Deus, eu posso ajudar essas pessoas. Que legal. É muito legal. E eu mantenho meu escritório lá. Hoje eu tenho um escritório em Florianópolis, tenho um escritório em Rondonópolis, no Mato Grosso, atuo no Rio de Janeiro, que eu tenho OAB, e estou fazendo a minha OAB agora no Mato Grosso do Sul. Poxa. Pelo direito digital, e aí um vai indicando o outro, né? E daí quando você vê, só tem mais de 5 processos. Daí você tem que ir lá e abrir OAB. Inscrição secundária. Então, assim, hoje eu larguei os concursos, hoje eu não quero ser concursada. Respeito quem gosta, mas não é o meu perfil. Claro. Eu gosto de advogar, de militar mesmo pela advocacia, com amor. Então, eu trato meus clientes com amor, sabe, Nani? É isso. Ô, Dani, a gente vê que ela tem paixão no que fala, né? A voz dela é carregada de emoção, né? Isso. A gente sente isso, né? É por isso que a gente fala que a gente planta e colhe, assim, sabe? Eu sou cheia de amor. O meu gesto de amor é o toque. Então, eu abraço todos os meus clientes, eles já sabem. Porque nós temos o perfil auditivo, o visual e o sinestésico, exatamente. Né? Então, o sinestésico é bem esse. É o toque, Doutora falou muito sobre a questão do INSS e a gente acompanhou, eu com 47 anos, eu já tenho um bom tempo de contribuição, e aí eu vejo outras pessoas também que, como eu, né, tem 47 anos, mas muito tempo de contribuição. Comecei a trabalhar com 16 anos, 17 anos, então é muito tempo. Só de educação, mais de 29 anos, é muita coisa. É bastante coisa. E como que é esse processo de aposentadoria? Como que as pessoas... Eu vejo cada vez mais, parece que estão dificultando esse processo de aposentadoria. Porque assim, da nossa linha da vida, né, teve várias reforminhas da Previdência. Sempre existe algumas reformas, lá em 94 e agora em 2019, que teve uma grande reforma. Então, é claro, o INSS ele está vendo que o nosso público ele está envelhecendo, demorando para envelhecer. E com isso vem as reformas para a gente poder aposentar mais velho. Tanto que a mulher até 2019 eram 60 anos e hoje trocou para 62 anos, né? As contribuições ainda são uns 15 anos, que tem que ter 15 anos. Mas o que as pessoas não entendem é que o INSS não é igual ao SUS. O SUS a gente paga através dos nossos impostos, mas o INSS não. O INSS ele é contributivo. A gente precisa contribuir para aposentar. E o que mais vem no meu escritório são pessoas que chegam com a idade, mas não têm o tempo de contribuição. Então, para aposentar hoje, são fatores. Precisa ter a idade e o tempo de contribuição. Não adianta ter muito tempo de contribuição e não ter a idade. É claro que existe aí uma forma de pontuação, de outras regras, né? Essa é a regra da idade, é a regra geral que a gente tem. Mas existe a regra da pontuação. Mas hoje, até isso, o INSS ele limitou. Porque eu tenho clientes caminhoneiros que têm 35 anos de contribuição, que antigamente poderia aposentar. Mas agora não pode. Tem que ter uma regra, tem que ter uma idade mínima, tem que ter uma pontuação mínima. Então, assim, para aposentar hoje, são requisitos que precisam ser cumpridos. Por isso que é a dificuldade, porque o INSS está vendo que as pessoas estão envelhecendo mais velho. Pode dizer, você, né? Falar você, senhora. Você, desculpa. Vem ela com a senhora. Mas é que você sabe que eu lido com pessoas mais... Tudo bem, mais tá velhas. Na minha cara aqui, velha. Não, pelo amor de Deus, não tá, não. Mas assim, ó... Tá certo que eu não fiz o Botox esse mês. Não, tá retocado? Não tá retocado.
Tá mantendo, tá bom. Mas assim, é por isso, porque as pessoas vão no meu escritório com 47 anos, com muitos anos de serviço, muito tempo de contribuição. E aí? Tô cansado, trabalho desde os meus 16. Eu falo, vamos trabalhar mais. Porque não dá. Ou você se programa jovem para ter algumas rendas extras, né? Fatores extras financeiros, que eu não sei muita parte financeira, com investimentos, com algumas coisas, ou você vai esperar a tua idade para aposentar, entendeu? Doutora, antigamente a gente falava muito assim, eu vou no INSS para dar entrada na minha aposentadoria. Mas hoje eu vejo muitos profissionais, né, do direito, muitos advogados, fazendo esse posicionamento de entrar com a ação de aposentadoria. Necessariamente eu preciso de um advogado para entrar com uma ação de aposentadoria? Não. Hoje o INSS, ele é administrativo, ele é autônomo. As pessoas podem entrar, qualquer pessoa, só assim, você abaixar o aplicativo lá do meu INSS e lá fazer a solicitação. Ou também pelo telefone 135. A questão do advogado é fazer o quê? É entender, porque o INSS ele pode negar por vários fatores. Às vezes o teu CNIS, o que é o CNIS? É um extrato da Previdência onde vão todos os teus salários, os teus trabalhos, e às vezes está totalmente errôneo, está todo contrário ao que está na sua carteira de trabalho. E aí o INSS ele não vai conferir, ele não vai olhar, é um IA, uma inteligência artificial, e ele vai negar. E aí você perde tempo, né? Não perde dinheiro, porque aí você vai ter que recorrer a algum advogado. Mas você perde tempo, né, doutor? Ou aqueles casos de união estável, né? Que o INSS simplesmente nega. A mulher está com o esposo 30 anos, ficou viúva, tem 2 filhos, o INSS nega sumariamente. Exatamente, porque não tem uma certidão de casamento, não tem nenhum vínculo. Então aí, com o advogado, a gente faz o quê? A gente já prevê esses casos. Eu já junto comprovante de endereço nos 2 nomes. Então a gente monta uma estratégia. Um dossiê bem completo. Exatamente. Eu tenho pós-graduação também em processo civil, que na faculdade era a minha matéria favorita. Eu amo processo civil, amo. Então, minha primeira pós foi em processo civil. E hoje eu sou estrategista, eu falo. Eu monto uma estratégia. Hoje, na vida, tudo é estratégia. Tudo é estratégia. Até pra gente aposentar, até pra gente ir daqui na nossa casa, tem que pensar o melhor caminho, o melhor horário. Então, hoje eu monto uma estratégia para o meu cliente ganhar mais rápido. O que eu vejo, doutor, o senhor pode também ter bastante experiência nessa área de previdência, o que os advogados fazem? Às vezes eles fazem errado no começo para demorar mais o processo para eles ganharem mais no final. Lamentável. Mas aí não é o valor de um honorário total? Não, infelizmente, Nani, porque o previdenciário ele é por porcentagem. Entendeu? E aí que eu falo de buscar um profissional com ética e com clareza. Então, eu sempre deixo muito claro a senha do INSS, eu não escondo do meu cliente, eu falo, eu deixo, eu mostro para ele a estratégia. Então, eu mostro para ele que eu sou uma profissional ética e que a gente vai fazer o mais rápido possível. Então, hoje, para entrar no administrativo, vale a pena para ele me contratar. Entendeu, doutor? Porque eu monto uma estratégia e eu falo, eu monto, olha, vamos fazer isso de união estável. Colegas meus, eles entram por querer e eles falam, doutora, pelo amor de Deus, né? Entra assim, negocia, entra pro judiciário que você ganha mais. Tá, mas claro, e aí? Porque eles estão pensando no retroativo, né? Exatamente, o senhor sabe, mas isso acontece. Mas por que não gosta que acontece comigo? Porque para mim é o meu nome. É o meu nome. Então, sair mais rápido é que eu sou, que eu mostro que eu sou... É o teu diferencial, que é o meu diferencial, que eu sou boa no que eu faço. Agilidade, né? Exatamente. Isso chama-se estratégia. Então, eu peço muito documento, eu sou meio chata. Às vezes, doutor, pra que tanto documento? Eu falei, mas você quer ganhar rápido ou quer ganhar devagar? Então, comigo, é rápido. Mas eu preciso de documentos. Provas, né? Parabéns. Não, mas é porque, doutor, eu vim da base. Eu sei. Eu já fui naquele Celso Ramos, vocês sabem, já vai entrar naquela emergência. Sim. Então, eu trabalhava 12, 24 horas todo final de semana para me bancar, para eu ser advogada, que eu fiz particular. Então, eu paguei a minha faculdade também, né? A segunda. Por quê? Porque eu precisava trabalhar final de semana para ter as minhas condições. Ai, tá caindo aqui. Já arrumei aqui. Tá ótimo. Ai, obrigada. A mulher tem que ficar bonita, Nani. Pode tirar ele e botar de novo. Posso? Isso. Desculpa, tá caindo. Então, assim, eu trabalhava todo sábado, domingo, de plantão, porque eu era concursada, todo sábado, domingo. Eu trabalhava com o juiz Dr. Marcelo
Meirelles, não sei se você já conhece. Claro, Dr. claro. Marcelo. Então, eu fui estagiária dele. No segundo mês de faculdade, eu já entrei. Fui estagiária voluntária, porque eu não queria ganhar dinheiro, porque eu, trabalhava, né? Então, sempre trabalhei. Então, eu não queria ganhar o dinheiro, só queria ser voluntária. Hoje, eu converso com ele, a assessora dele, a Bruna, é minha amiga. Então, eu fiquei os 2 anos com ele. Depois, eu fui para uma outra juíza, que eu não lembro o nome dela. E depois, eu fui para o escritório de advocacia, que é onde eu fiquei os 4 anos e meio trabalhando como advogada. Finalizei ele mais os 2 anos como advogada. Porque o que eu queria ser diferente. Eu queria ser diferente. E hoje eu me sinto diferente, sabe? Hoje eu sei que eu sou diferente. Eu sou um pontinho fora da curva. Por quê? Porque eu trabalho com ética. Então, assim, claro, né, doutor? Às vezes a gente conversa aqui, alguém pede teu nome, no teu telefone não posso dar. Mas, assim, tá na rua, eles veem a gente conversando, e eles, né, às vezes estão conversando com um cliente dentro do INSS, que é um cliente meu. E, doutora, me dá teu telefone, você fala certo, você fala com a linguagem que eu consigo ouvir. Entendeu? É isso que a gente tem que ser pro nosso povo. Em meio a tantos advogados, aqueles que fazem o correto, o reto e o certo são os que se destacam. Se destacam, né? Porque acabam fazendo o diferencial. Isso. E, como você falou, as pessoas querem ser ouvidas, né? Então, não adianta você vir com uma linguagem muito técnica e as pessoas não entendem o que é aquilo, o que tá se passando. Só fala, sim. Gente, começa pela senha do processo. Quantos advogados não entregam senha do processo? Verdade. Não entrego. Né? Não entrego. E eu faço assim, o nome dele, 123 @. Que aí eu já sei que é o nome dele, 123 @. Pra ficar bem prático pra ele, pra mim, pra gente não se perder, porque eu preciso dessa senha também. Então é isso, assim, eu acho que eu trabalho com amor. Porque eu sei o que é uma emergência, eu sei do que é a dor, eu já vivi isso. Então, hoje eu estou apenas 7 anos advogando, então eu sou muito nova para advocacia, né? Mas eu entendo que eu estou no caminho certo. Que ótimo. A gente falou aqui um pouquinho sobre aposentadoria, mas também tem a questão do auxílio-doença, né? Isso. Hoje, o que tem mais as procuras, as pessoas estão mais doentes. Mas não é só doentes físicas, doentes mentais, né? Uhum. É mais as doenças, porque tem várias coisas que estão atrapalhando ela e aí acaba ficando doente mental. O ou mal doente do século, né? Aí a tal da LER, porque aí tem os problemas do trabalho que juntam e vai ficando uma bola de neve, né? Então, hoje, se você parar e pensar, às vezes você trabalha com dor. Quem nunca trabalhou com dor? Mas tem dores que são insuportáveis, tem dores que são suportáveis. Então, hoje, o auxílio-doença, então, ele é um benefício para aquelas pessoas que não podem trabalhar naquele momento, mas assim, é só um período. Eu preciso ficar afastado do meu trabalho por 2, 3 meses, porque eu fiz uma cirurgia, porque eu fiz algum procedimento, que eu preciso tirar o rim, uma cirurgia, né, o pâncreas, que tem algum problema, que eu trabalho com muita saúde, então eu acabo lidando com muitos problemas assim. Só que o INSS, o administrativo, gente, dá para entrar sozinho. Só que aí esses são os problemas. Então, eu sempre falo para os meus clientes, quer entrar sozinho? Pode entrar. A questão é que, se negar, talvez vai demorar muito mais. Então, é melhor pagar menos uma advogada estratégica, fazer uma boa estratégia, do que demorar, porque às vezes eles precisam para ontem, né, doutor? Não, com certeza. Eles precisam para ontem, eles precisam receber o dinheiro, porque tem que pagar o aluguel, tem que comprar comida. E se negar, o judiciário, hoje a federal é muito rápida, comparado com a justiça estadual. Mas vai 6 meses, né? 6 meses, 1 ano, né? 6 meses a 1 ano. Gente, é muito tempo. Então, imagina. Para quem precisa comprar alimentos, né? É muito tempo. Então, assim, por isso que eu sempre falo de uma boa estratégia. Daí eu acabo sempre lidando com essas pessoas. O auxílio-doença é esse benefício. E legal do auxílio-doença é que, em algumas situações, chama-se auxílio-acidente, que é a reversão de um benefício, né? Que hoje, uma pessoa que caiu da escada, que caiu no serviço, e até que tem uma LER, que é uma lesão de esforço repetitivo, que tenha doenças do trabalho, que chama-se doenças ocupacionais, elas ficam afastadas do trabalho. Só que depois, elas podem retornar. Só que nesse retornar, ela fica com uma lesão. Pensa numa senhora que serviços gerais, que serve cafezinho, que serve, faz a limpeza de uma empresa, né? Bastante empresas. E que aí ela teve essa LER e hoje ela não consegue pegar muito peso. Ela pode trabalhar? Pode. Ela deve trabalhar? Deve. A questão é que hoje ela não consegue pegar muito peso, ela não consegue levantar o braço. Então, ela teve um acidente de trabalho. Uhum. E esse acidente, ele trouxe uma limitação.
Que é o que as pessoas não sabem, que o INSS, ele é um Instituto Nacional de Seguro. Ele é um seguro de vida, só que ele é um seguro social, que é um seguro mais barato. Então, se não ficou 100% neste afastamento desse tempo, se teu braço não curou e você ficou com uma sequela, essa sequela te dá uma indenização, chamado auxílio acidente, que essa indenização vai receber até a sua aposentadoria. Então, a pessoa pode voltar a trabalhar, Nani, pode voltar, deve voltar, porém ela teve uma sequela. E o INSS, ele indeniza por essa sequela. Que as pessoas não sabem. Tenho muito cliente. É um direito, né? Exatamente, é um direito. Pensa aqui, uma pessoa cai de moto, teve uma cirurgia, teve um acidente, botou platina, botou pino, e ele é auxiliar de pedreiro, ele é pedreiro. Ele ficou com sequela. Ele pode ser? Pode, mas ele vai precisar de algum esforço diferente para fazer, ou ele tem que mudar de profissão, porque ele não consegue mais ser. E o INSS dá essa indenização. Se ele dá, você tem o direito, né? Porque você pagou. Por que não solicitar? Porque muita gente não tem informação. Exatamente, falta muita informação. Eu trabalhava em CRAS, né, como assistente social, e recebia aí as pessoas que estão lá no auxílio acidente, né, no auxílio doença, sem nenhuma renda. E aí buscam auxílio na assistência social para complementar a renda, ou para pelo menos conseguir pagar o aluguel, comer. Por isso que eu digo, doutora, sobre a questão do posicionamento, muitas vezes, dentro do digital, dentro das redes sociais, trazer essas informações úteis, sabe? Que a gente precisa trazer isso para o nosso público, para muita gente. Às vezes a gente diz assim, mas eu não tenho como contribuir, o que eu posso falar para a sociedade? Simplesmente alertar, mostrar que esse é um direito. Eu tento fazer isso nas minhas redes sociais. Hoje eu não tenho tenho o do meu escritório, mas eu uso muito o meu. Eu faço daquela forma de vida pessoal, vida do trabalho. Então eu tento diariamente mostrar para os meus clientes qual o primeiro passo. Então, o que deve fazer? Quem tem direito? O direito prescreve? O que prescreve? O que não prescreve? Como que eu consigo buscar o meu direito de aposentar, de benefício? Qual é a idade? Às vezes eu abro aquela caixinha para as pessoas puderem fazer perguntas. Eu tento reunir, eu pego uma assistente social que eu conheço, uma psicóloga, e a gente troca as informações, faz tipo aquelas lives, né? Perfeito. Eu tento fazer isso para a sociedade. Por quê? Porque eu trabalhei no posto de saúde 1 ano e meio, ali na Ponte de Maruim, com a Neide. Não sei se você conhece a Neide. Não. Que ela era bem do bairro, como o senhor falou que o senhor nasceu lá. Sim. Então, era bem dali. Eu vi isso dentro do Celso Ramos, que eu lido com pessoas que não têm, que a gente vê, tem direito, mas não sabe como nem pedir. E nem ligar no 135, porque se ligar, às vezes a atendente é bem-humorada. Mas às vezes também os próprios atendentes, né, doutor? Claro. Né, doutor? Uhum. Eles não prestam serviços que é devido. Doutora, quanto mais humilde, mais difícil o acesso à informação. Sim, exatamente. Né? E muitas vezes a gente precisa fazer esse serviço social de informação para chegar a essas pessoas, sabe? Eu vejo, até eu mesmo nas minhas redes sociais, eu tenho processo de mentoria que é cobrado, é claro, a gente precisa, né, pagar as nossas contas, a gente tem serviços que são pagos. Mas muitas vezes eu abro a caixinha de pergunta para ajudar pessoas sobre posicionamento, sobre rede social, sobre digital, coisas simples que eles podem aplicar dentro da empresa deles, que vai reverter de forma gratuita. Isso aí é o servir, né? É o isso servir. É entender que haverão pessoas que vão te pagar por aquilo que tu faz, mas existem pessoas que gostam muito do que tu faz, mas não conseguem hoje. Mas a gente também precisa dar uma atenção para essas pessoas. Nani, mas eu acho que muito importante o que você está falando, mas voltando aqui ao que a doutora Aline falou, eu acho que justiça social, que é o que eu tinha falado anteriormente, tem duas áreas do direito que, para mim, é muito forte. É direito trabalhista e previdenciário, né? Que eu amo, tá? Direito trabalhista é o meu foco. Assim, é colocar alimento na mesa, sabe? É fazer justiça social, é resolver a vida da pessoa, dar o conforto, é dar o sono para poder dormir, né? Exato. É fundamental na vida de todo mundo. Isso, exatamente assim. E a gente vê
situações, doutor, que eu peguei a semana passada, que a pessoa ela entrou com um processo trabalhista, provou que foi um acidente de trabalho, e provou que teve lá, fez os laudos, teve um acidente de trabalho, mas na hora o advogado trabalhista, ele também não entende tudo, né? Cada um tem sua área, mas ele já tinha um direito ali de previdência do auxílio acidente. E assim, estava parado há 4 anos o processo. E ele me ouviu em das minhas lives, em alguns lugares que eu vou palestrar às vezes, que eu peço, posso palestrar? Vamos fazer palestras? Eu sou dessa. Porque eu gosto de falar. Eu me descobri como advogada na comunicação, dando aula. Que legal. Né? Então, dando aula do SUS. Mas era aula de direito. Então, assim, ele não sabia, ele veio me perguntar, doutor, eu tive um processo trabalhista há 4 anos atrás, onde eu tive uma lesão na coluna e fui demitido, ganhei o processo, tenho um laudo. Eu tenho direito a esse auxílio acidente? Falei, olha, provavelmente o senhor tem. Se a gente provar que hoje aquele acidente de trabalho, ele te trouxe um prejuízo hoje, a sua coluna, o senhor não consegue mais fazer o que o senhor fazia antes, que ele era mecânico de container, de alguma coisa pesada. Uma redução de capacidade parcial, né? Exatamente, doutor. Então, ele tem isso. E aí, dentro de me ouvir, eu chego até a me emocionar, assim, porque é tão bom a gente poder ajudar, olha só. Ele teve que reduzir a capacidade dele. Hoje ele não conseguia mais fazer aquilo. Ele já era mecânico de outra coisa, de moto, que ele ganhava muito menos. Porque mecânico hoje industrial ganha muito mais, né? Imagino. Financeiramente. Então, essa indenização do auxílio acidente, ele vai complementar a renda dele para a casa dele. Então, ele tem acho que uns 50 e poucos anos, não lembro. Ele vai receber até 65 anos uma complementação da renda por ele ter trocado de profissão. E ele só descobriu porque ele me ouviu. Então, olha, sabe... É gratificante, É gratificante. Por isso que a gente tem que fazer isso mesmo. Nós, advogados, a gente mexe com as pessoas com educação, né, doutor? Mesmo que a gente não dê aula numa universidade, em algum lugar, a gente ensina. A gente precisa fazer isso. Isso é a verdadeira justiça social. Parabéns. O direito está ligado à instrução e à oratória. Intrinsecamente. Intrinsecamente. Entendeu? Tem que instruir, que é o ensinar, e também a oratória, a comunicação. Sim. Né? A gente precisa fazer isso. E eu acredito muito, não sei se vocês são religiosos, não, mas assim, eu acredito em Deus, não importa a religião. Deus. Deus é bondoso, Deus ele te troca, ele te traz. Então, se você planta, como eu falei com o doutor aquela hora, se você planta, você colhe. Não existe nada no mundo que você não plante uma colhe. Planta uma semente. Se tem ali os nutrientes, se tem amor, se tem saúde, né? Se tem tudo, você vai colher. Exato. Então, assim, eu gosto do que eu falo. Doutora, tem tanto assunto, eu acho que esse podcast tinha que ser umas 5 horas. E eu falo é muita coisa. Mas a hora voa, né? A hora tá voando, pelo amor de Deus. Doutora, estamos aqui finalizando. E eu quero, essa é a sua câmera, eu gostaria muito que a doutora deixasse um recado para quem lhe acompanha, para quem quer saber mais sobre os seus assuntos, sobre tudo que a doutora tem a falar. Então... Obrigada. A primeira coisa é que não deixe para lá os seus direitos. É uma fala que eu uso muito no meu Instagram, nas minhas redes sociais, que eu vou falar, né, futuramente aqui embaixo, coisa. Mas assim, o que eu peço para vocês? Por favor, não deixe para lá. Tem dúvidas sobre direito previdenciário, trabalhista? Busque um advogado da área, um advogado especialista. Não vá num amigo, num colega, só porque ele é advogado. Porque como médico, cada um tem a sua especialidade. Então, busque um advogado da especialidade que você confia. E, claro, gente, não deixe para lá. É seu direito, não é meu. E juntos, podemos sim conquistá-lo na melhor estratégia, da melhor forma e da forma mais rápida. Obrigada, Nani. Muito bem, obrigada. Obrigada.